Oi pessoal, eu vim conversar com vocês hoje sobre os florais de Bach e explicar um pouquinho a história, né, como que eles apareceram, para que eles são usados. Na realidade, os florais de Bach, eles não são considerados medicamentos, tá? Então, nem fitoterápicos, nada. Eles são feitos com essências de flores, mas não essência perfume, né? Eles são extraídos em água no horário da luz solar do meio-dia. Eles são de origem inglesa, então todos os florais, no caso os de Bach, eles vêm importados, né, da Inglaterra, e a gente faz em conservação de conhaque, tá? Que é a conservação preconizada para esses medicamentos, entre aspas, vamos dizer assim, né? E eles chamam florais de Bach porque quem descobriu era um médico inglês chamado Bach. Ele tinha um hospital na Inglaterra e estava completamente descontente da forma como a medicina cuidava dos seus pacientes. E ele abandonou tudo lá na Inglaterra. Ele vendeu o hospital, abandonou a medicina, foi para o interior da Inglaterra se isolar. E nesse isolamento ele entrou em contato com algumas flores e ele pôde desenvolver em si mesmo algumas emoções. Porque o que ele observava era que, assim, às vezes um mesmo paciente que tinha uma mesma doença, por exemplo, uma pneumonia, eles reagiam emocionalmente diferentes para o mesmo quadro de pneumonia. E ele achava isso muito estranho, então ele queria entender por que acontecia isso, né? Por que alguns pacientes, eles tinham processos emocionais diferentes, às vezes uma emoção maior, uma raiva, uma tristeza muito grande e assim por diante, né? E aí ele foi descobrindo, ele fez essa experiência com ele mesmo, usando essas flores com ele, e ele viu que numa seleção de 38 flores, que são os florais, ele experimentou essas sensações emocionais no seu próprio corpo. E aí, cada uma dessas flores que estão presentes dentro dos florais de Bach, elas são indicadas para processos emocionais. Porque segundo ele, né, ele acreditava, e eu também acredito nisso, né, que a doença, antes dela se instalar no plano físico, ela existe no plano emocional. Então, se a gente cuidar, né, dessa emoção ou dessa parte emocional, acredita-se, vamos assim dizer, que a doença não chega no nível físico, ou seja, não chega no plano físico, né? Então, dessa maneira, ele criou, né, essas 38 essências que a gente tem, então, para controle de ansiedade, medos, ciúme, pânico, falta de concentração. Então, assim, uma série de problemas emocionais, né? E que a gente tem visto a longo prazo, que eu trabalho com isso já há mais de 20 anos, que funciona inclusive para animais, inclusive para planta. Então a gente não pode dizer assim que seja uma coisa subjetiva, um efeito meio que placebo, que a gente chama, um efeito emocional, né? Porque chega a agir também tanto para animal e em plantas também. E dentre esses florais, um dos mais conhecidos e mais usados tem o Rescue, que é um floral feito com 5 florais, e ele é indicado para ansiedade, terror, pânicos, qualquer processo de emergência que a pessoa esteja vivendo, porque Rescue vem de resgate. Então, ou seja, para tirar a pessoa de algum processo emocional forte, intenso, né? E aí acaba também controlando a ansiedade. E o Rescue Sleep, que auxilia no sono, porque ele tem um floral que é o White Chestnut, que ajuda a acalmar os pensamentos, acalmar a mente, assim, fazer com que a mente não fique tão pensante, vamos dizer assim, né? Então, esses são os florais, que são, então, só resumindo, então, para cuidados emocionais. Então, não existe floral, às vezes, eu tô com uma dor, né? Tem uma dor em tal lugar, ou então eu tô com sinusite. Não, o floral de Bach é estritamente para processos emocionais, tá? Então, pra gente cuidar da emoção para que ela não traga uma doença a nível físico. Então, essa é a história. A gente trabalha só com os florais de Bach. Em Avaré existem outros sistemas florais, mas aqui a gente trabalha só com os de Bach mesmo. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição de vocês.